jogar o faraó no lixo e assumir o trono do Egito. Então, o faraó tinha muito medo dos hebreus. E a Bíblia diz, no estudo de Êxodo, que o faraó perseguia eles com um trabalho forçado. Escravizou e sobrecarregou eles com o serviço forçado e batia neles, diminuía a comida, judiava com eles de todo jeito, mas quanto mais eles eram maltratados, mais menino nascia. E aí chegou um momento que o faraó mandou que as parteiras matassem todos os meninos do sexo masculino. Então, todo mundo ia ajudar Moisés. Quando Moisés nasceu, a ordem do faraó era que todos os meninos do sexo masculino que nascessem dos hebreus, que eram sempre jogados no livro. E aí eu faço o livro. E aí a mãe de Moisés escondeu Moisés por 3 meses. E quem já pergunta, porque não sabe como é que isso, escondeu a criança na luz, chorar, para ninguém saber que era justo. E aí Deus, através de Moisés, que se tornou muito livre, Deus tira aquele povo no volume de 2 milhões de pessoas. Deus sabe. E aquele povo passou 40 anos vagueando no deserto até se preparar para entrar em uma porta da terra. Então, isso é Êxodo. Por que o livro Êxodo? Porque Êxodo significa caminho na vida, mudança. E embora. Quando as pessoas saem assim do sertão do Nordeste, antigamente saía aquele tal de arara, local, de ônibus que iam embora para cumprir para o mundo, aquilo era o Êxodo. O Êxodo é essa história do povo de Deus. Então, o verso que é para mim visualizar, está dizendo que Deus mandou Moisés fazer uma tenda para ser um local muito público. E quando Moisés aprontou aquela tenda, a nuvem cobriu a tenda, que era a igreja, todos que não encontraram ali, a nuvem cobriu a tenda, de dia, a nuvem fazia sombra para o povo, e de noite a nuvem era luz e aquecedora para o povo, porque o deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então Deus estava com aquele povo, todo o tempo. E aí, na parte do mundo, diz assim, aí, 35, todo mundo vai aí, estenda na Bíblia, tá? Olha aí, ele no capítulo 35. Então, o santuário ficou pronto. Agora, tinha um lugar de adoração. O que foi que aconteceu quando o santuário ficou pronto? Do verso 1 até o 3. Ele achou que pode ler. O verso 1, ele 35, 1 até o 3. 35, 1 até o 3. Quem que vai ler? Pode ler. Porque a primeira coisa que foi ensinada, que foi orientada, lembrava ao povo, como é que é viver lá no
Todo homem
questão 2, não foi? Pergunta 2, que diz: que lições importantes esse texto apresenta para nós hoje? Eu respondi assim: Deus nos oferece oportunidades para que abandonemos o egoísmo e a avareza e sejamos altruístas, generosos e colaboradores em seu reino. Altruísta quer dizer que eu faço para o outro, pensando no outro. Vem de alter, que é outro. Então é bom compartilhar o ponto de entendimento de cada um, trocar esse ponto de entendimento para os irmãos verem como é o relacionamento de cada um de nós com Deus. A minha resposta é assim: a pergunta é: que lições importantes esse texto apresenta para nós hoje? O texto já falei. Ele diz que Deus inspirou uns para outras funções específicas. Existem bons pedreiros que não sabem ler. Né? Tem pedreiro que é analfabeto. Pois é. Bons. Deus escuta. Se ele não trabalha, nós estamos trabalhando e não estudou. Mas eles são hábeis, talentosos, engenheiros natos. Não pouco na faculdade, mas eles entendem de uma obra, uma funcionalidade do profissional. São bons, são habilitados por Deus. Eu respondi assim: é Deus que provê os recursos, porque se ele não fizesse, ele não estava podendo usar esse recurso, né? Deus provê os recursos, Deus provê a condição do serviço, porque eles tinham que ter ferramentas, eles tinham que ter local apropriado. Deus provê os talentos individuais para que a obra fosse feita. Então, no final das contas, quem é que faz o quê? Deus faz tudo. Agora ele faz usando você e eu. À medida que a gente se vai para esse lugar. Ele capacita. Ele capacita. Ele diz assim: a fulana não sabe, mas a gente não sabe. Ele sabe. Ele não capacita. Se eu chegar lá, ele capacita para a função que ele separou você para fazer. Então, quem toca guitarra pode não saber tocar sinfônica. Né? Quem opera aquele instrumento solto, pode não ter habilidade na bateria, no piano, no teclado. Então, na orquestra de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, Deus chama cada um de nós, ele não sabe nada, ele é bom, ignorante, não sabe que nós só está tratado nos outros. Aí Deus chama a gente e dá uma função para a gente. Cada um tem uma função. E para a função que você foi chamado, Deus lhe dá a capacidade. Agora a gente tem que se envolver, se entregar e permitir que Deus vá trabalhando a gente pelas as arestas, para ver se a gente se encaixa na função que Deus tem de nós. E aí, o próximo assunto é: o tabernáculo foi construído. Numa construção do tabernáculo, eu vou ler alguns capítulos, 35, 36, 37, 38, até o 40, de Êxodo, muitos detalhes, mas muitos detalhes. Largura, altura, cor, comprimento, que tipo de material, pele de animal, estofo azul, pano vermelho, enfim, detalhes da cia, pia, incensário. Deus não deixou nada que não fosse vivo e escrito. Para que tudo fosse feito daquele jeito. A pergunta é: por que Deus se importa tanto com detalhes em relação ao ser humano? Essa é a primeira questão. Por que Deus se importa tanto com detalhes em relação ao ser humano? Se você der essas respostas que não se encaixam, não tem problema. Mas eu queria saber o que vocês acham. Eu me disse assim: mas faço um santuário que dê para acomodar 200 pessoas, e a luz era voltada para fazer um faço no altar e coloco uma pia com água, para você não lavar a mão. Lá atrás você faz um quarto fechado, lá vai ficar a luz. Você vê aí, faça aí. Boa resposta.
Mas é importante por quê? Por que o santuário é tão importante? É para vocês encherem o raciocínio de vocês na chave dessa questão. Por que o santuário é tão importante até hoje para sempre? Porque cada detalhe apontava para Cristo. Cada detalhe apontava para Jesus. O altar é o altar sacrifício de Jesus no altar. O poderio representar o poder de Cristo, que é o poder de Deus que fica contigo. A bacia que tem que ficar com água para o sacerdote lavar representa a purificação, que é o ato de ser batizado, o ato de se entregar, de ser lavado, regenerado por Jesus, o acerto novo. Então, tudo que na simbologia voltado para Jesus. O incenso era queimado no necessário, representava a oração do povo sobre Deus. O sacerdote, em todos aqueles detalhes, porque o sacerdote representava Jesus. O sumo sacerdote, que entrava lá no santuário só uma vez. E se o sumo sacerdote entrasse lá com pecado, ele não via. Então, na roupa do sumo sacerdote tem uma corda amarrada. E tem uns sinozinhos, umas campainhas, que quando ele se mexia, aquelas campainhas ficavam tocando. E lá no Santíssimo, quando o sumo sacerdote entrava, ele não ficava parado. Ele ficava oferecendo aquele incenso e orando pelo povo, clamando na presença da luz de Shekinah, pedindo a misericórdia de Deus sobre o povo, para Deus eliminar, apagar os pecados que se cometiam o ano todo. Se o sacerdote, se aquelas campainhas ficassem em silêncio no tempo, os homens lá do lado de fora, o sacerdote que estava do outro lado, puxavam o sacerdote novo. Não podia entrar na presença da Shekinah com pecado. Tudo, todos os detalhes do santuário apontavam para Jesus Cristo, o Senhor de Deus. E o espanho da proposição, é Jesus, o dom da vida. Aí o candelabro, o que fazer é Jesus, que é luz do mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou Tudo é Jesus. Aí dentro da arca tinha o maná, que é o cuidado de Deus, que Deus não deixa. Que ele disse, eu sou o pão, eu que mantenho você. A vara de Arão que floresceu, é o comando de Deus, que ele escolhe, que Deus é que escolhe seus líderes, Deus é que... Porque o cajado era um símbolo de liderança, né? E tinha outra coisa, o
sabe do mandamento escrito pelo próprio Deus. Olha, quando Deus escolheu Arão, Moisés e Arão, os outros líderes, que sempre tem outros líderes, as três, que são os líderes, os príncipes, o povo ficou incomodado. O povo ficou incomodado e disse, não, está certo não. Vocês estão pensando que Deus escolheu Arão para ser o sacerdote? Isso é coisa de Moisés, Moisés é irmão dele. Moisés está puxando a base para a família de Arão. Todos nós, qualquer um de nós pode entrar no Santíssimo. Moisés disse, mas Deus disse que é Arão, que tem que acontecer. Os outros também não. Nós também temos o mesmo direito. Nós somos livres, somos anciãos, somos príncipes. Aí Moisés deu a carta para Deus. Disse, Deus, está acontecendo isso, Senhor, não aconteça com os outros. Porque o povo acha que Arão não é melhor que os outros. Os outros todos podem fazer o que Arão precisa fazer. E agora, o que eu faço? Deus diz assim, diga a eles que tragam os botões deles, cada um deles. Porque todos eles têm um símbolo da vida de Deus. Todo líder tem um símbolo da vida de Deus. Então, tragar. Deus diz, diga a eles que tragam e deixem os casados na minha presença até amanhã. Boa noite, com Deus. Deixa os casados aqui. Amanhã Israel vai saber quem é escolhido. Nem Moisés sabe o que ia acontecer, nem Arão sabe o que ia acontecer, nem os outros sabem o que ia acontecer. Moisés, só que ele conhece o íntimo de cada um de nós. No dia seguinte, Deus disse a Moisés, agora chame eles, para buscar o cajado deles. E quando eles chegaram para pegar os cajados, o único cajado que estava diferente era o de Arão, porque ele tinha puxado os gomos, tinha botado folhas e tinha fruto. Tem uma noite. Tinha folhas, flores e frutos. Um cabo de vassoura, um cabo seco. Um cabo de enxada seco. Anos que estavam sem casca. Bem lisinho. E tanto aquele homem usado ali que é. Florescente, um pau ressecado. De anos seco e sem casca. Bem lisinho, tipo um cabo de vassoura. Aí a gente, todos trouxeram esse pau, colocaram em ali, vou para casa comigo. Quando chegar no outro dia, a vara de Arão estava inchada, com brotos, e nos brotos tinha fruto. Aí Moisés foi entregando, e está aqui até a mulher, essa vara tem um monte desse. As varas de tudo. Bem, então nós entendemos os detalhes dele. É porque tudo ali no santuário representava era Jesus numa casa. Mas a resposta de vocês foi muito boa, nós vamos para o final. O resumo dessa lição é o seguinte. Irmãos, lá em Gênesis, nós vamos aproveitar o jeito. Lá em Gênesis, capítulo 2, Deus plantou um jardim onde ele se encontrava diariamente com a família humana. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus todos os dias se encontrava com a mulher no jardim. No jardim que o próprio Deus plantou para ele ficar naquele lugar. Era um lugar de encontro diário. Aí um tempo foi no jardim, todo mundo começa a história. Aí Deus pediu a Moisés para fazer um tempo, para Deus estar com o povo. E aí, quando apenas ficou pronto, quando a Deus vai para imaginar, quando apenas ficou pronto, Deus desceu, então ele encheu a terra. Depois, Salomão fez um templo construído por mármore. E foi a maior maravilha do mundo que foi o templo de Salomão. Quando terminaram de construir aquele templo, durou 46 anos de construção, Deus desceu e a glória de Deus foi vista. Não deu para ninguém entrar. O sacerdote não podia entrar. Porque a glória de Deus estava dentro da casa, vazando pelas festas. Deus gostou, Deus amou, Deus aceitou. Mas não foi suficiente. O povo se desviou, o povo adorou, o povo ficou frustrado, o povo ficou rebelde, o povo estava doido, aquela bagaceira toda. Depois de 70 anos de Babilônia, Deus traz um povo que
povo que volta para Canaã, através de Neemias, de Esdras. E aí foram fazer o segundo templo. Não tinha mais a arca da aliança. Aí não tinha mais aquela glória. Era um templozinho, radical, parecido, nada a ver com ele, com o brilho que ele fez. Só que tinha uma profecia lá, essa gente dizia que o segundo templo ia ter mais glória que o primeiro. O que aconteceu no segundo templo? Mesmo sendo menor, mesmo importante, mesmo único, ele se tornou mais valoroso que o primeiro. Porque Jesus veio pessoalmente. Então veja o crescimento dessa ideia. Primeiro era o jardim, depois era a tenda, depois era o grande templo, depois o povo se rebelou, o povo não se rebelou na frente, o povo voltou, fez um templozinho, que durou até anos 70 da nossa era, depois vamos ver que eu voltou de tudo, não existe mais esse tempo. Mas qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso, quando Deus não conseguiu em figura, ele veio pessoalmente também. Ele veio pessoalmente. E ele pode tocar, ele pode falar, ele pode comer junto, ele pode curar o doente, ele pode ressuscitar os mortos. Agora nós temos os tabernáculos de Deus, uma figura humana. Só que não parou por aí. Apocalipse 21 diz que finalmente o tabernáculo de Deus está no céu, que foi o modelo que Moisés viu para poder fazer o daqui de baixo. Aquele tabernáculo vai descer para a terra. E aí o Apocalipse diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus estará com para sempre. Aí sim, aí Deus vai realizar o seu propósito de ter uma família com quem possa interagir de igual para igual. Então, nosso objetivo, nosso motivo de ser cristão é porque nós queremos estar no grupo que vai entrar no tabernáculo vivo, onde não tem santuário, não tem altar de adoração, não tem uma tonelada, a Bíblia diz que a palavra não precisa de santuário, porque o próprio Jesus é o santuário. Ele é o santuário. A gente vai chegar e entrar nele. A presença dele vai inundar todos os salmos. Não, hoje, para a família, para Deus estar, já é bom. Mesmo que seja um sonho muito curioso, para essa coisa. Uma atmosfera íntima, uma sensação boa, um espírito de unidade. Quando você tem liberdade de olhar do outro, todo mundo assim, sem briga, sem política, sem confusão, tudo é paz, tudo é família, conjunto, tudo bem, tudo boa, já é tudo, toda essa moda, toda essa música, agora imagina, quando isso ficar para trás, quando sair disso, quando Deus nos tirar dessa realidade, e nos colocar no nível de viver como a mulher era antes. Eu quis para você, sem perigo nenhum, o mal, a morte, o diabo, o demônio, a dor, a angústia e a tristeza será eliminada para sempre. Nunca mais olharemos. Libera o Senhor que está assim. Eu quero acreditar nisso. Não ficar agora. Sempre Deus. Muito obrigada por eu falar isso. Porque o Espírito Santo tem falado cada um de nós. Porque nós não somos pessoas falsas. O Senhor é a nossa pessoa. Possamos ter essa esperança no nosso coração. Viver a nossa fé. Em Jesus, amém. Bom dia, irmã. Bom dia. Você hoje está comandando aí, né? É, Já foi para onde? Foi para a Ligação. Belém. 9h54. Vou voltar para a mãe dele.